A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Bom, nós estamos começando uma nova série de estudos que chama Personagens Bíblicos, né? Hoje eu quero falar de um homem que se chama Uzá. Uzá, ele era filho de um outro homem chamado Abinadab. Eu quero ler um texto na Bíblia que fala exatamente sobre quem foi Uzá, quem foi esse homem, o que aconteceu com ele, para nós tirarmos princípios bíblicos ali que realmente vai falar ao nosso coração, amém? Então nós queremos pegar uma sequência de vários tipos de homens para nós aprendermos com eles, né? Aquilo que eles fizeram de bom, também aprender com seus erros, para que possamos ser edificados. O objetivo é que a sua célula conheça mais dos personagens bíblicos, né? O objetivo é que eles tenham aí uma overdose de conhecimento bíblico dos personagens, para eles não ficarem perdidos, né? Às vezes achando que Davi foi contemporâneo de Moisés, o Abraão foi amigo de Gedeão, coisas desse tipo, né? Que às vezes não tem conhecimento nenhum, mas a gente começar a contextualizar para eles os personagens. Eu quero ler um texto em 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá para levarem de lá para si a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Você pode perceber que Uzá era filho de Abinadab, né? Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto descer a arca para a cidade de Davi, mas a fez levá-la à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a arca toda, e a toda a sua casa. Olha só, esse texto é algo muito precioso, porque Davi, ele queria pegar a arca de Deus, né, que é a simbologia da presença de Deus, e levar para Jerusalém. Então, só para você entender um pouco o contexto, a arca era como se fosse uma caixa de madeira coberta de ouro, e a tampa era toda de ouro. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, né? Por isso que o texto fala que o Senhor dos Exércitos que se assenta sobre os querubins, ou seja, a arca de Deus ficava dentro de um tabernáculo, como se fosse uma tenda, né? Que Deus pediu para Moisés construir aquela tenda e fazer a arca para que ele manifestasse ali a sua presença em cima daquela arca. Então, quando nós falamos de arca de Deus, nós falamos da presença de Deus, é uma simbologia da presença de Deus, da manifestação do mover de Deus. E esse tabernáculo onde ficava a arca, ele ficou por 200 anos após a morte de Moisés, numa cidade chamada Siló. E nessa época, existia um sacerdote chamado Eli, que os seus filhos, Hofni e Finéia, estavam diante ali de uma batalha, né, contra os filisteus, e eles tiveram a ideia de pegar a arca e colocar na frente da batalha. Provavelmente a intenção deles era tipo assim: olha, a arca é como se fosse um amuleto, se a gente coloca à frente ele vai vencer por nós. Mas Deus permitiu que eles perdessem a arca foi roubada pelos filisteus. Ali aconteceu tanta coisa na terra dos filisteus, que não tem como dar tempo da gente contar tudo, que a arca acabou voltando para Israel. E quando a arca voltou para Israel, ela não foi para Siló, onde estava o tabernáculo. Ele foi para cá, para uma cidade chamada Kiriat Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab, que é exatamente aonde Davi foi buscar essa arca, né? Onde o texto nós lemos. E lá tinha 2 filhos, e um desses filhos de Abinadab se chamava Uzá. É interessante que tem um outro texto que fala que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Olha só, essa informação é muito importante, sabe por quê? Porque para Uzá e seu irmão serem colocados para direcionar aquele carro de boi, né? Eram carros que estavam direcionados, como se fosse carro de boi mesmo, que estava carregando a arca. Geralmente eles escolhiam homens que eram novos, né? Que poderiam ali ajudar em coisas mais pesadas, como carregar alguma coisa.
Então, eram jovens provavelmente de 20 e poucos anos, geralmente era a cidade que costumava colocar para esse tipo de serviço. Então, se você calcular comigo, se Uzá, vamos supor que Uzá tinha em torno de 25 anos, né, por ser jovem, e a arca ficou 20 anos na casa dele, então quando a arca chegou na casa dele, Uzá com 25 anos e a arca ficou 20, provavelmente Uzá tinha em torno de 5 anos, né, até a arca ficar mais 20 anos, e ele agora está sendo instrumento para, junto com Davi, levar a arca para Jerusalém. Mas é interessante que Davi, ele não estava levando a arca da maneira correta, porque precisava do sacerdote, tinha todo um ritual para levar aquela arca. E aí Uzá estava ali junto com ele, né? Passou 20 anos com aquela arca dentro da casa dele, e agora estava sendo junto com Davi levando a arca, e de repente um boi tropeça, e aquela arca vai começar a cair, e Uzá, querendo ajudar, vai segurar aquela arca. Só que pela lei era proibido tocar na arca. Então o que aconteceu? Deus teve que agir e matou Uzá pela sua irreverência. A Bíblia fala exatamente isso, que ele agiu com irreverência. Então, essas atitudes que eu estou falando aqui de Uzá, perturbou, o fato dele ter morrido perturbou muito a Davi. E Davi ficou perturbado a ponto de levar a arca para a casa de Obed-edom. E nós sabemos que no final do versículo 11, que fala que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, provavelmente Obed-edom valorizou muito aquela arca, né, de saber que a presença de Deus na casa dele, e ele prosperou muito em 3 meses. Então eu quero ver com você agora alguns princípios na vida de Uzá que precisamos atentar para não acontecer conosco. O primeiro princípio que eu quero te falar é exatamente o seguinte: tornou-se familiarizado com a arca. Olha só, pelo fato de Uzá ter crescido com a arca dentro de casa desde pequeno, ele pode ter achado que aquela arca era mais um móvel, é só mais uma parte dos móveis da casa. Ou seja, não valorizou aquilo como presença de Deus, né? Então, para ele ter se tornado, a arca ter se tornado um móvel, né, é uma coisa que nos fala o seguinte: a pior coisa que existe é nós nos acostumarmos com a presença de Deus, com os moveres de Deus, né? É não valorizar mais isso. Então, o que é acostumar com as coisas? Imagina que você agora percebe que as estrelas aparecem apenas uma vez por ano. Hoje você está familiarizado com as estrelas, tanto é que você nem valoriza, nem fica olhando muito. Mas se ela aparecesse uma vez por ano, e aquele dia praticamente ia parar o Brasil inteiro para ver as estrelas, né? Ou seja, se familiarizou com aquilo. Então, quantos cristãos hoje que não se impactam mais com as coisas que Deus está fazendo? Ou seja, as vidas que estão se convertendo, aquelas pessoas que estão sendo libertas das drogas, não choram mais por uma vida, né? Não se preocupam mais com o que Deus está pensando, ou seja, estão familiarizados, né? Eu estava no encontro agora com Deus, e nós levamos uma jovem lá de Cristais, que foi a primeira vez que ela foi servir no encontro, né? E ela testemunhava comigo falando: pastor, eu nunca esperava ser tão usado por Deus. Aquilo me tocou muito, porque quantos encontros já participei, e às vezes a gente começa a familiarizar, achar que as coisas são normais. E o Espírito Santo tocou meu coração para não deixar isso acontecer, né? E aí o que aconteceu? Uzá se familiarizando com Deus, ele chegou a um ponto de ser irreverente já com as coisas de Deus, né? Só que ao contrário, Obed-edom realmente valorizou a presença e foi abençoado.